Queridos, nós podemos continuar de pé para lermos um texto da Palavra de Deus que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 15 ao 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E vamos ler o texto do versículo 15 ao 23. Eu estarei lendo o 15 à igreja, o 16 e assim até o 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Juntos, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. Que tu estejas nesse instante, Senhor, através do teu Santo Espírito, capacitando-nos, Senhor, para que nós venhamos a receber a tua palavra. Que teu Espírito esteja dando todas as condições para que nós possamos, em nossos corações, Senhor, receber a semente. Senhor, nos capacita a receber e transmitir também, Senhor. Precisamos transmitir aos teus filhos e os teus filhos precisam receber. Por isso, querido Espírito Santo, faça essa obra para a glória do teu nome, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Amados, nós começamos na semana passada falar de alguns fatos que nós precisamos saber. Para dar a introdução e darmos sequência aos fatos, nós falamos que nós temos necessidade de saber algumas coisas, mas esse saber que o apóstolo fala quando ele diz aqui, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais. Esse texto no grego, ele não é apenas um conhecimento no intelecto, uma coisa que você lembra, uma coisa que você sabe, mas digamos, para entendermos como é esse saber. O médico, o cirurgião, quando ele vai fazer uma cirurgia, existem alguns procedimentos básicos que ele não pode esquecer. São procedimentos que ele faz todo dia, mas precisa fazê-los, porque se não fizer esse procedimento, ele põe em risco a vida de quem está fazendo a cirurgia. Então, a cirurgia tem procedimentos, e todo médico tem que seguir esse procedimento que ele pode estar aqui no Brasil, Estados Unidos, são procedimentos básicos que ele não pode deixar de fazê-los, porque põe em risco exatamente a vida. Nós verificamos que tudo que põe em risco a vida do ser humano, exige-se procedimentos também muito básicos, e em não fazê-los, sempre colocará em risco a vida. É a questão
da aviação. O piloto, antes de decolar, ele tem um procedimento, eles têm um procedimento. Esse procedimento é básico, eles têm que fazer. Se não fizer os procedimentos que são básicos, e eles fazem todo dia, toda hora, se você for levantar voo 10 vezes no dia, você faz os mesmos. Parece que é uma coisa corriqueira, é uma coisa que banal, simples, pode se tornar simples pela prática que se faz todos os momentos, no dia se faz muitas vezes, a pessoa faz até quase como apertar a mão, mas tem que fazer. Porque se não fizer esses procedimentos, ele pode pôr em risco não só a vida dele, mas também a vida de quem estiver dentro do avião. Então, eu fiz essa analogia, exatamente para que nós entendamos que existem alguns fatores básicos na fé cristã, que nós precisamos saber, mas um saber prático, um saber que nós temos que ter assim consciência como... alguém está com sede, então já sabe, entendeu? É intuitivo, você vai e já pega água e toma água, não é? Você está entendendo? Não é? Está com sede, você vai lá na geladeira, não sei, vai lá no filtro, toma, uma coisa assim que você até parece que faz normalmente, sem estar calculando muito. Esse saber que o apóstolo Paulo nos diz é semelhante a isso, procedimentos que nós temos que fazê-los. E fazemos, e se deixarmos de fazer, apesar de, como eu disse, aparentemente simples, mas podem causar a morte. Então, nós verificamos que demos como primeiro fato que nós temos que saber, eu estou recapitulando, o primeiro fato que nós não podemos esquecer, o primeiro checklist, se você quiser colocar assim como a aviação chama, como o primeiro procedimento, uma coisa que você tem que ter na vida, que está escrito, Pedro nos informa na sua segunda carta, no capítulo 1, os versículos 20 e 21, que diz o seguinte, 2 de Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isto. Você já ouviu falar muito, mas isso é uma questão, eu estou falando questão de vida. Se nós não soubermos, poderemos ter problemas em nossa vida, e problemas estes que podem nos levar a óbito espiritual. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Significa, portanto, dizer que quando nós falamos da palavra, da Bíblia, nós estamos falando de um terreno seguro, que você pode confiar. O que a Bíblia, se está escrito, não foi o homem que escreveu, foi a inspiração divina. Então, a Bíblia falou, é como ela diz, acabou, a água parou, né? A Bíblia diz, porque nós temos que saber, primeiramente isso, que podemos confiar no que está contido na palavra. Nós não podemos esquecer regras básicas para termos uma vida cristã normal. Eu quero abrir um parênteses que dizer, sempre eu falo isso, e uma das coisas que nós também não podemos esquecer, que nós precisamos ter uma vida cristã normal. Normal. A Bíblia diz para nós não sermos demasiadamente justos nem santos. Tudo em demasia termina, não é, exagerando em tudo, mas a vida cristã normal. E eu sempre falo o seguinte, que eu preciso inclusive fazer um exame no médico aí, tem que pegar a requisição para fazer o exame, que se faz todo mês, e o que eu mais espero é que quando o laboratório me entrega, eu vejo assim, eu espero o nome chamado normal. Opa, isso aqui está normal, aí eu vibro, está normal, está bom. Não é coisa que tem algumas coisas minhas que não estão, entendeu? Eu sempre boto o olho assim, será que agora está normal? Ainda não está, precisa fazer alguma coisa. Então, a gente sempre tem aquela preocupação, porque não está normal, está com muito. Por exemplo, uma coisa que eu quero que não tenha, mas sempre tende, é teimosa. Eu tenho uma doença, um negócio assim, que é teimoso, não quer baixar, só quer ficar alto.